Professor Leandro, e a aula de hoje será sobre o conjunto dos números reais. Para iniciar o conjunto dos números reais, é necessário aprendermos os conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é formado por números utilizados na contagem, como 0, 1, 2, 3, 4, 5. Exemplos de uso é a quantidade de lápis que temos, quantidade de dedos, quantidade de tênis, tá? Todo número que você utiliza para contar. Por exemplo, se eu falar para você, conta na sua mão quantos dedos você tem. Você vai começar. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é uma forma de se utilizar os números naturais. Dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é formado pelo conjunto dos números naturais e seus simétricos, negativos. Por exemplo, aqui nós temos os números naturais. Eles são considerados números inteiros. E nós temos o seu simétrico negativo, ou seja, os seus negativos aqui, ó, tá? Eles são utilizados principalmente em sistema bancário, onde nós podemos falar devemos 5, devemos 10, temos 20, temos 30, podemos consultar o saldo devedor e assim sucessivamente. Racionais. O conjunto dos números racionais é formado por todo número que pode ser escrito em forma de uma fração. Por exemplo, o menos 2, ele pode ser escrito em forma de uma fração? Sim, ele pode. Basta eu dividir, por exemplo, menos 2 dividido por 1. Qual é a diferença escrever o menos 2 dessa forma ou o menos 2 da forma que está ali? Menos 2. Nenhuma, né? Por quê? O menos 2 também pode ser escrito em forma fracionária. Menos 0,33, ele também pode ser escrito em forma fracionária. Tá? Através da dízima periódica, nós podemos fazer as frações ou encontrar as frações geratriz. Tá? Quem são as frações geratriz? São frações que geram dízima periódica. Então, nesse caso, por exemplo, 1/3 negativo, tá ok? Menos 1/3, tá ok? Nós temos 1/3, obviamente, que já está em forma fracionária. Nós temos o 2,5, no caso do 2,5. Nós podemos escrever em forma fracionária, por exemplo, como 5 dividido por 2. Então, perceba, também conseguimos escrever o 2,5 de forma fracionária. Tudo bem? Um grande exemplo que é utilizado os números racionais, as frações. Um exemplo é a receita de bolo, receitas culinárias, né? Entre outros. Não é o único exemplo. Dos números irracionais. Bom, ao contrário dos racionais, nos irracionais, nós temos uma diferença, tá? Eles são infinitos também, porém, eles não são periódicos, tá? Eles não são periódicos. Eles não apresentam, não são finitos, né? E eles não repetem o mesmo valor, eles não são periódicos. Esses números são chamados de números irracionais. Exemplos de números irracionais, nós temos raiz quadrada de 2 e o π, tá? Esse conjunto ele é muito utilizado em cálculos que se utiliza figuras circulares. Por quê? Figuras circulares utilizam muito π, tá? E por isso nós utilizamos com uma certa frequência o conjunto dos números irracionais. Por fim, chegamos ao conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais nada mais é que o n, o z e o q e o conjunto dos irracionais juntos. Pessoal, lembrando, por que que nós temos nesse diagrama, nós temos o n aqui dentro, nós temos o z aqui dentro e nós temos o q aqui, tá? Por quê? Todos os números naturais, sem exceções, fazem parte do conjunto dos inteiros. Todos os números inteiros, sem exceções, faz parte também do conjunto dos racionais, tá? Os irracionais é um conjunto à parte. Porém,
todos esses conjuntos, no caso do racional e irracional, faz parte do conjunto dos reais. Ou seja, todos os números que trabalhamos até hoje, todo o conjunto numérico trabalhado até hoje, faz parte do conjunto dos números reais. Intervalo real. Em matemática, o intervalo real é um conjunto que contém cada número real entre dois extremos indicados, podendo ou não conter os próprios extremos. Para trabalharmos com intervalo, é necessário estudarmos intervalo aberto e intervalo fechado. Intervalo aberto. Pessoal, primeiro, vamos ter uma ideia de intervalo. O que é intervalo? Tá? Vamos supor, olha, vamos pegar a realidade de vocês. Em sala de aula, em escola, nós temos um intervalo, não é isso? O intervalo, por exemplo, para a recreação, nós temos um intervalo. O que é esse período? Esse intervalo, nada mais, nada menos, é um pedaço do tempo que nós tiramos do horário de escola. Então, nós temos o horário da escola, por exemplo, da 1h30 às 6h, e desse período nós tiramos um intervalinho de tempo para fazer a recreação de vocês, o recreio. Tudo bem? Esse intervalo ele pode ter algumas formas de expressão. Por exemplo, em forma de intervalo. No caso do intervalo aberto, vocês irão encontrar os colchetes virados para fora. Tá ok? Então, ó, aqui as extremidades A e extremidade B, em forma de conjunto. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que A é menor que X, que é menor que B. Ou seja, esse X ele é maior que A e ele é menor que B. Perceba, por que nós não utilizamos o A e o B nessa situação? Porque nós não temos menor igual na situação, ou menor igual ou maior igual. Por isso, nós podemos geometricamente escrever como bolinha aberta. Ó. Não se utiliza o termo A, a extremidade A, nem a extremidade B. Tá ok? Um exemplo de intervalo aberto. Perceba, nós temos os colchetes invertido, tá? Ou para o lado de fora. E nós temos onde começa e onde termina esse intervalo. No caso, a extremidade 3 e a extremidade 8. Então, nós temos lá, x pertence aos reais, ou seja, o valor de x pode ser qualquer valor que pertence ao real, desde que respeite essa regra aqui, ó, tá? Então, ó, 3 é menor que x. Se 3 é menor que x, obviamente x é maior que 3. E x é menor que 8. Tá? Então vamos lá. O 3 está aqui. O x são esses valores, tá? É esse intervalo aqui, galerinha, ó, tá? É esse intervalo aqui, tá? E x é menor que 8. Ou seja, se eu fosse trabalhar com números inteiros nesse período, eu teria o quê? Quais seriam os possíveis valores de x? O 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Poderia trabalhar o 3? Não, porque aqui eu não tenho o valor de menor igual. E aqui eu também não tenho o valor de menor igual. Logo, eu também não vou utilizar o número 8. Tudo bem? Nós falamos nesse caso que, como ele é um conjunto, um intervalo aberto, nós trabalhamos com bolinha aberta dos dois lados. Tá ok? A bolinha aberta dos dois lados. Intervalo fechado. O intervalo fechado também pode ser representado em forma de intervalo, forma de conjunto e forma geométrica. Tá? Quando nós falamos em forma geométrica, galera, estamos falando sobre a reta numérica, ok? Então vamos lá. Em forma de intervalo, podemos verificar que os dois lados têm o colchete virado para dentro. Tá? Em forma de conjunto, perceba a diferença. Olha aqui, ó, nós temos um sinal de menor igual. Se é igual, eu também vou poder utilizar o valor de A e poder usar o valor de B. Então, olha, x pertence aos reais, tal que A é menor ou igual a x, que é menor ou igual a B. Isso, geometricamente falando, nós podemos dizer
que ele tem a bolinha fechada em A, ou seja, utiliza o valor de A, e temos a bolinha fechada também em B, ou seja, utiliza o valor de B. Um exemplo de intervalo fechado. Nesse caso aqui, nós temos, já percebemos que é um intervalo fechado por causa dos colchetes, ou seja, eu vou utilizar as duas extremidades, tanto o 3 quanto o 8. Então, x pertence aos reais, tal que 3 é menor ou igual, olha aqui, galera, o sinal de menor ou igual, isso é extremamente importante para expressar o intervalo, tá ok? 3 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 8. Então, perceba, se 3 é menor ou igual que x, então x é maior ou igual a 3. Então, ó, tá aqui, vermelho, tá? E quais são os possíveis valores de x? Esse intervalo entre o valor de 3 e de 8. Porém, nós também utilizamos o valor de 3 e também utilizamos o valor de 8. Então, se eu fosse trabalhar com vocês esses valores como se fossem os números inteiros, eu poderia utilizar o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, como eu expressei aqui, ó. Tá ok? Agora é praticar. Resolva as páginas 36 e 37 e bom estudo.